E aí galera, tudo bom? Hoje nós vamos ter aula sobre ângulos, especificamente ângulos consecutivos e adjacentes. Primeiro vamos lembrar o que é ângulo. Ângulo é a área, a região que fica entre dois segmentos de retas. Eu usei aqui o esquadro para te dar esse exemplo, tá? Então ele tem um vértice que é o encontro dessas duas retas, segmentos de retas. Elas se encontram aqui e essa área onde está aqui o esquadro é a área angular. Aqui fora também tem uma área angular, porque se a gente enxergar aqui, ó, os segmentos de reta também limitam essa área aqui, ó, essa região. Também é uma região angular. Mas, geralmente, a gente só olha para essa parte menor, tá bom? Então, vamos lembrar o que é ângulo. Ângulo é essa região dessa região angular, certo? Algumas coisas interessantes sobre ângulos. A gente tem que entender que ângulo a gente vai medir como? Por enquanto, a gente vai conhecer a unidade de medida do ângulo, que é o grau. O grau é a unidade de medida do ângulo, certo? Então, o que mede o grau é o ângulo, certo? E nós temos que entender uma coisa, para dar uma volta completa, porque ângulo a gente mede as áreas circulares. Então, para dar uma volta completa, a gente dá 360 graus, certo? Para a gente virar 180 graus, a gente olha, ó, eu estou olhando para cá, vou virar 180 graus. Eu olho exatamente para o outro ponto, certo? Tem alguns nomes específicos de ângulo, certo? O ângulo reto. Esse é o ângulo reto de 90 graus, certo? Tem também o ângulo raso, que é o de 180 graus, certo? E tem ângulos agudos, que são menores que 90 graus. E ângulos obtusos, que são maiores que 90 graus. Vale lembrar do ângulo nulo, o ângulo zero. O ângulo que não existe, certo? Ele é o ângulo zero. Aí a gente entra na parte da aula de ângulos consecutivos. O que são ângulos consecutivos? Ângulos consecutivos são aquele que vem um depois do outro. Consecutivo não é um depois do outro? Então aí a gente vai prestar atenção nisso. Ângulos consecutivos vêm um após o outro. Ou seja, eles têm em comum o quê? O vértice, certo? E eles também têm um dos lados deles faz parte. Isso daí vai estar descrito direitinho lá na página 53 da apostila. Ângulos adjacentes. O que será que significa a palavra adjacente? Lá na apostila, na página 52, ele pede para você procurar a definição. E aqui vai a definição. Ó. Ela é uma figura adjacente, é uma figura que possui lado em comum com a outra. Tá? Então vamos guardar essas duas informações. Então, olha, ângulos consecutivos, eles estão um do lado do outro. Ó, eu fiz aqui duas regiões angulares. Eles estão um do lado do outro. Vamos supor que o meu dedo aqui, ó, seja um só. Então, são duas regiões angulares, esses lados aqui, certo? Então, um ao lado do outro, ângulos consecutivos. Agora, ângulos já adjacentes, a gente chama ele quando não possui pontos em comum. Esses dois ângulos que eu estou fazendo, eles além de serem consecutivos, eles são adjacentes, certo? Agora, e se eu fizesse assim, ó? Eles são adjacentes? Não, eles não são adjacentes porque têm pontos em comum. Apesar de eles terem essa reta aqui como em comum, o que dá a eles a característica de consecutivos, eles não são adjacentes porque eles possuem pontos em comum, que é essa área que está na minha cabeça, certo? Então eu espero que vocês tenham entendido, mais ou menos, né, o que é ângulos consecutivos e adjacentes, certo? Então, galera, é isso. Deixa seu like, curte a página, siga a gente aí que vai ter várias aulas aí disponíveis para vocês, certo?